Muito bem, meus amigos, a lição número 11, a parte de domingo, estamos falando sobre a história de José, o sonhador, e na parte de domingo nós vamos ver atritos em família, como essa família disfuncional foi dirigida por Deus para se tornar a base da nação escolhida por Deus. Não foi fácil para Jacó administrar esses 12 filhos com tudo que eles faziam e com as situações que eles criavam. Por isso que José se tornou uma espécie de luz no meio daquela família disfuncional. Nos tempos da Inglaterra, antigamente, quando uma família mudava de um bairro para outro, não havia eletricidade, então o que fazia? A primeira coisa que os vizinhos faziam é dar uma lanterna para a família que chegava de mudança para aquela rua, para aquela localidade. A intenção é que quando chegasse a noite, as pessoas acendiam as lanternas, os lampiões e colocavam na janela. E assim toda a rua era iluminada. Havia um homem, um guarda, que passava gritando: coloquem suas lanternas nas janelas. E assim as famílias colocavam as lanternas acesas, e assim o ambiente se tornava acolhedor, e as crianças podiam brincar, as pessoas saíam para fora para conversar, e era um ambiente muito amigo, um ambiente assim muito saudável para todas as pessoas. Podemos dizer que Deus quer que nós coloquemos a lanterna do nosso testemunho na porta da nossa casa, para que as pessoas vejam que ali existe uma família que teme a Deus e que as pessoas podem contar com uma oração, com uma palavra de conforto e então uma direção para seguir. Isso é muito saudável quando nós pensamos em testemunho. Por isso que a família de Jacó tinha que ser uma família que deveria ser uma luz no lugar onde eles estavam morando. Essa era a intenção de Jacó, que a família fosse uma família temente a Deus e que as pessoas do lugar pudessem ver que eles temiam a Deus. Por isso que Jacó se preocupou tanto quando Simeão e Levi mataram todos os homens de Siquém e pegaram as mulheres, as crianças como prisioneiros e saquearam tudo. Ele disse assim: agora o que vão fazer os moradores dessa terra? Sabendo que eu sou em menor número, vão se ajuntar e vão então dizimar a nossa família. Jacó se preocupava com aquilo que as pessoas pensavam a respeito de sua família, uma família dirigida por Deus, mas que tinha um testemunho totalmente contrário àqueles que eles então pregavam. No livro História da Redenção, página 72, Ellen White escreveu o seguinte: o pecado de Jacó e a sequência de acontecimentos que determinou a sua vida não deixaram de exercer uma influência negativa na sua família. Revelou isso, um amargo fruto para todos eles, no caráter e na vida dos seus filhos. O ciúme das duas mães, ou das várias mães, considerando as concubinas, assim criou uma amargura dentro da família. Os filhos cresceram contenciosos e brigando entre si, e sem a devida sujeição aos pais. E assim a vida de Jacó obscureceu-se pela ansiedade e pela dor. Que tristeza, hein? Uma família disfuncional onde o pai não conseguia mais dominar. Imagine 4 mulheres ali que deram filhos a Jacó, cada uma dando a sua opinião, e os filhos se dividindo, defendendo as suas mães e os seus irmãos. Foi realmente um problema muito sério para Jacó, por isso que a sua vida se encheu de ansiedade e dor. Pergunta número 1, da lição número 11, a parte de domingo: que disfunção familiar criou uma rivalidade contra José? Vamos ao texto, Gênesis 37, verso 1 em diante, diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda muito jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E Jacó trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores e deu para José, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele mais pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe José: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu feixe, o meu molho de trigo se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos fardos rodeavam o meu fardo e se inclinavam perante ele. Por causa disso, o odiavam ainda mais. E teve José outro sonho, contou aos seus irmãos e disse, assim: eu vi a lua, o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim.
E seu pai o repreendeu e disse: porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, porém, o invejavam, mas Jacó guardava tudo isto no coração. Então, para a pergunta, que disfunção familiar criou uma rivalidade contra José? José tornou-se o filho privilegiado, porque era filho de Raquel. José foi mimado na velhice de Jacó. José recebeu uma túnica como se fosse um príncipe. E José teve sonhos e deixou os irmãos com inveja. Isso aborreceu demais os irmãos, porque José falava também ao pai dos atos maus dos seus irmãos. E por isso eles odiavam José até o ponto de pensar em matá-lo. Ser o preferido criou fortes problemas para José no seio familiar. José sabia que seu pai o amava. E quando Jacó deu para José uma túnica principesca, como se fosse um príncipe, estava dizendo para todos que José que teria o direito da primogenitura, o direito de ser o sacerdote do lar, de receber toda a herança. E isso deixou os irmãos enfurecidos, porque o mimadinho deveria receber todas as coisas. Então, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, como fizeram no caso de Amor e Siquém, matando todos os homens. E não queriam mais ver José na frente. Mas José estava sempre no meio deles, porque José apacentava as ovelhas, tinha 17 anos. Mas os irmãos já pensavam em dar um fim em José. José se tornou, então, um alvo fácil para todos eles. Ellen White, falando no livro História da Redenção, página 100, ela relata o seguinte: José dava ouvidos às instruções do seu pai e temia ao Senhor. Afligia-se com a conduta errônea de alguns dos seus irmãos e bondosamente suplicavam que seguissem uma direção justa, abandonando seus maus atos. Isso só fazia revoltarem-se contra ele. Levou o assunto diante do seu pai, esperando que sua autoridade pudesse reformá-lo. A exposição dos seus erros enraiveceu os irmãos contra ele. Tinham observado o grande amor do pai por José e sentiam inveja dele. Essa inveja se transformou em ódio e finalmente na disposição de matar. Coitado de José, porque ele era o queridinho do papai, se tornou o alvo dos seus irmãos. Que família disfuncional! Que situação para Jacó administrar! Chegou um momento que Jacó não tinha mais condições de gerenciar os filhos, porque eles estavam já soberbos, cada um fazia o que queria e cada um tinha uma palavra contra a palavra de Jacó. Era uma família que precisava ser uma luz, mas infelizmente só mostravam trevas no meio da família. Um pregador contou que certa noite, há muitos anos atrás, ele observava um velho acendedor de lampiões. Nas ruas não havia luz elétrica, como temos hoje a iluminação, que se liga automaticamente. Então havia lampiões nos postes colocados ao longo de toda uma rua. A escuridão baixava e o acendedor de lampiões, que era um homem com uma lamparina, uma grande haste, uma espécie de um varal muito grande, e aquele homem tinha na ponta desta haste ali um fogo aceso. Então ele passava acendendo os lampiões um por um em cada poste. Aqui no Brasil isso foi muito comum. De maneira que esse pastor disse que quando ele era pequeno, ele via aquele homem na escuridão. Ele disse, não dava para ver o homem, mas dava para ver o rastro de luz que ele ia deixando, acendendo lampião por lampião em cada poste. Ele disse isso, eu olhava na escuridão e via aquela fileira de luzes se acendendo. Por isso, é imprescindível que, ao passarmos pelos caminhos desta vida, geralmente escurecidos pelo pecado e pela violência, é importante que cada um de nós seja um acendedor de tocha, um acendedor de luz, assim como José foi no seu lar e na vida. Sua fidelidade foi construída pelos ensinos do seu pai e não foi maculado pelos irmãos. José aprendeu ali ao lado de Jacó as grandes histórias do cuidado de Deus para com Jacó, para com Abraão e para com Isaac. E José observou essas histórias e, diz a Ellen White, ele atendia às instruções do seu pai. Por isso José era o mais forte candidato para ser o dirigente, o líder da família que iria assim transformar aquela família numa grande nação no futuro. José foi abençoado por Deus e ele obedecia fielmente aquilo que seu pai lhe ordenava. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela lição. José foi odiado porque era fiel.
Muitas vezes nós somos, Senhor, discriminados porque temos fidelidade ao Senhor. Dentro da família, muitas vezes sofremos perseguições e até injúrias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais fiéis, uma luz em nossa família e para a nossa vizinhança também. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. É uma bênção nesse domingo e que Deus abençoe sua família grandemente. E ore por sua família para que Deus coloque sempre paz, coloque sempre a bênção, assim, da fraternidade entre todos. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.